Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi. Boa noite todo mundo que nos ouve e também nos assiste. Ô Vera, temos aí então a aprovação da PEC em segundo turno na Câmara, seguindo para o Senado, com indicação de aprovação também lá no Senado agora, desta forma. O governo não vai conseguir, o futuro governo, o fast track que queria com essa promulgação dos pontos comuns, entre os quais, entre esses pontos comuns, estava justamente a liberação dos recursos para extra-teto, além dos recursos que o Gilmar Mendes já tinha liberado por liminar, todo aquele volume de dinheiro que foi estabelecido para a PEC, os 195 bilhões pelo prazo encurtado de um ano. E essa foi uma das alterações feitas na Câmara e razão pela qual terá de voltar para o Senado. Bocardi, o governo não contava com isso, mas o Rodrigo Pacheco se comprometendo a que essa votação no Senado se dê em tempo hábil para que o governo conte com a PEC em vigor, em pleno vigor, a partir de 1º de janeiro. Então, vitória do governo, vitória também porque conseguiram derrubar um destaque do Partido Novo, um destaque que chegou a ter aí um risco de ser apoiado pela maioria da Câmara e que dificultaria uma das medidas incluídas nessa PEC, que é a de estabelecer que no futuro, nesse ano ainda, o teto de gastos possa vir a ser substituído por votação de uma lei complementar e não proposta de emenda à Constituição. Isso faz com que o quórum que você precise, do número de votos que você precise para aprovar a medida seja bem menor. Então é uma outra vitória do governo, vitória para algo que o PT já anunciou na campanha, que iria rever o teto de gastos. A própria PEC já joga o teto de gastos praticamente na lata do lixo, porque ignora a sua existência, e ele já vem seguidamente no governo Bolsonaro também sendo descumprido. Então se criou aí essa licença para que o teto de gastos seja revisto por lei complementar, desde que o futuro governo mande uma proposta de um novo arcabouço fiscal até agosto desse ano. Então, essa outra mudança aí que se queria fazer, não foi possível fazer, derrubaram o destaque do Partido Novo. Fica então aí o teto com os dias contados, É um instituto que já foi seguidamente desrespeitado e que agora está com a morte formal anunciada para breve. Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, acabou de falar, repercutindo já essa decisão. Ele tentou minimizar a questão da mudança de 2 anos para 1, dizendo apenas que, no fundo, que requer que o novo governo trate com mais celeridade a confecção de um novo arcabouço fiscal, para apresentar para o Congresso, não de última hora, mas poder apresentar aí no decorrer do ano, para que o Congresso possa trabalhar em cima e aí estabelecer as novas regras para os próximos anos, 2024 e por aí adiante, e sabe lá quanto tempo pode durar isso, se a gente não tiver nenhuma outra mudança significativa. Então ele tentou minimizar nesse sentido, vai trabalhar nisso, diz que tem várias sugestões, eu estou só antecipando aqui porque eu estava ouvindo o que ele estava falando e a gente não trouxe a nossa reportagem. Que vai trabalhar em cima disso para poder apresentar, diz que tem várias sugestões e tal, para poder mandar o quanto antes isso para o Congresso. E ele disse que, no fundo, o que foi importante essa votação, que serviu para mostrar que a extrema-direita está isolada, Nas contas dele são lá 130 votos, cerca de 130 votos, e que mostra, segundo Haddad, que a tal da frente ampla, que é o desejo deles, ou que foi construído até aqui, que ela está funcionando. Sabemos que para ter essa composição você tem que ter o centrão, então, portanto, e aí a gente já entra na segunda etapa do que você já ia falar, que é isso, o centrão mais para lá do que para cá, se é que ele é centrão.
E Fernando Haddad fingindo que não sabe fazer conta, né, Bocardi? Porque ele está fazendo uma conta em cima de um Congresso que tem uma vida útil de mais alguns dias. Ele deixa de existir uma Câmara, principalmente o Senado, ainda alguns senadores continuam. Mas a Câmara se renova a partir de janeiro, juntamente com o Lula, e aí o governo vai ter de lidar com uma outra Câmara em que a composição dessa direita foi acrescida. Então, não serão só esses 130 votos que votaram contra, ele sabe que ele está enganado, está tentando vender um peixe otimista demais, e mesmo esse centrão só votou com o governo nesse caso por algumas razões específicas. Primeiro, porque queria salvar as emendas que deixaram de valer, as emendas do relator, e passaram a ser emendas individuais. Isso estava dentro da PEC, então isso também interessava ao Centrão. Em segundo lugar, porque está negociando a obtenção de ministérios no futuro governo. Então já rasgou ali o seu título de Jair Bolsonaro, todos os títulos em que estava comprado em Jair Bolsonaro, já está negociando adesão ao governo Lula, mas quer ministérios importantes, ministérios relevantes, e isso está na mesa de negociação, e isso entrou na discussão para que o Centrão não apoiasse esse dispositivo, esse destaque do Partido Novo, que iria dificultar rever o teto de gastos por lei complementar. Então, não é que a vida está ganha, ela está em uma negociação. Essa negociação certamente também passará, além da composição dos ministérios, pela eleição da mesa da Câmara e da mesa do Senado. A gente vem tratando disso aqui seguidamente. Estava meio certo que o governo Lula não vai lançar nenhum candidato contra Arthur Lira, mas com a decisão que acabou com o orçamento secreto, alguma água pode passar por baixo dessa ponte, e se não o PT, pelo menos algum outro partido da coalizão que apoiou o Lula resolver enfrentar o Lira na disputa pela presidência. E aí isso faz com que essa aproximação com o Centrão fique meio em suspenso. Então, vamos ver como vai andar essa negociação nos próximos dias, porque a governabilidade passa pelo acerto que se fizer para a disputa da eleição da mesa da Câmara e a mesa do Senado. Então, o Haddad, ele tem razão em comemorar agora, é um alívio para o governo aprovar a PEC, mas teve de fazer essa concessão para que ela valha só por um ano, e eu acho que está correto que ela valha só pelo ano em que, afinal de contas, o Lula não foi responsável por fazer o orçamento, então é justo que ele conte com essa folga fiscal para implementar promessas que foram aprovadas pelo eleitor na urna, mas a partir do segundo ano, em que já é o governo o responsável por organizar o orçamento, por definir as prioridades, por definir as reformas que vai querer pôr em curso ou não, é mais correto e dá mais transparência e previsibilidade para todos os players aí, os agentes econômicos, a sociedade, a imprensa, que o governo já diga qual é a regra fiscal que ele quer que valha. Então, eu acho que ficou de bom tamanho fazer a excepcionalidade por um ano, e que aí, então, o governo Lula diga, olha, a gente não concorda com o teto de gastos, acha que ele não leva em conta a necessidade de fazer investimentos sociais, então estamos propondo essa regra para mostrar que a gente tem responsabilidade com o fiscal e que não vai sair gastando indistintamente como se não houvesse amanhã. Outra questão foi o aumento de salários pelo Congresso, ministros do Supremo e também presidente, vice-presidente, por aí vai. E desde ontem que já vinha falando, né? Enquanto eles estão lá discutindo, no discurso estão dizendo que é para dar R$600 para o povo brasileiro, para aquele que não tem nada, eles estão dando aumentos bem expressivos aí para si mesmo. Exato, esse é o verdadeiro 13º, né? 14º, sei lá, já garantiram do ano que vem. O aumento salarial. Tem uma grande discussão que são cargos de alta relevância nacional, que precisam ganhar bem, etc, etc. Mas o fato é que a gente sabe que mesmo dentro do funcionalismo tem um congelamento de reajustes ao longo de muitos anos, e na iniciativa privada, então, o que a gente tem visto nos últimos anos, na maioria dos setores, é perda de postos de trabalho e perda de poder de compra dos salários, perda de renda. Então, isso aí está um pouco em descompasso com uma economia que ainda precisa voltar a mostrar pujança para todos, né? Para a maioria da sua força de trabalho. Então, choca um pouco
que um dos últimos atos do ano dos parlamentares seja dar um aumento para si, para o executivo e para o judiciário, para as cúpulas dos 3 poderes. Mas assim foi, vem sendo negociado há um tempinho. Eles alegam que estão há muito tempo sem reajuste, isso é verdade, mas vem aí um efeito dominó, um efeito cascata bem grande sobre salários do funcionalismo, porque o teto do salário do serviço público é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e isso vai determinar aí que esse reajuste se espalhe pela carreira do judiciário e também pelos servidores de cúpula de alguns outros poderes. E aí copiaram São Paulo, né? São Paulo já fez isso lá atrás e o Rio de Janeiro está com essa discussão hoje também querendo a mesma coisa e assim vai, vários estados, todo mundo adotando a mesma, de uma galera que vai começar a trabalhar ainda, muitos, né? Assim, tem muita gente sendo beneficiada que nem começou ainda, como você estava falando da composição do Congresso lá atrás. Então a pessoa já chega já com aumento, participou do processo seletivo com um salário e na hora da contratação nem começou a trabalhar, já tem outro. Coisa boa isso, gente. Será que a CBN podia adotar isso, né? Vamos levar lá para o RH essa política nova, quem sabe? Já pensou isso? Você faz aí processo seletivo, depois você conta que tem 50% a mais quando você começar a trabalhar. Pode só que na iniciativa privada não funciona bem assim, né? Porque o dinheiro não é de todo mundo e é só no setor público que é possível uma benesse desse tipo, né? Novos ministérios e composição de equipe, o que você vê aí de novidade? Olha, Bocardi, hoje teve aí alguns anúncios de segundo, terceiro escalão em algumas áreas, anúncios importantes. O presidente escolhido do BNDES, Aloysio Mercadante, teve um almoço para dissipar o mal-estar e a má vontade do mercado para com ele. Ele teve um almoço na casa do João Camargo, do Grupo Esfera. Foi um grupo que mobilizou vários empresários e vários representantes do setor financeiro ao longo da campanha, recebendo candidatos, receberam o Lula, receberam o Bolsonaro, os outros candidatos, e agora começaram rodadas com ministros e outros altos funcionários da futura gestão. E hoje um grupo ali seleto desses nomes importantes aí do PIB esteve com o Mercadante. E ele fez um discurso conciliatório, levou nomes novos para serem anunciados com essas pessoas, numa demonstração aí de boa vontade e de mostrar que não está fechado em antigas crenças, em antigos dogmas caros a ele, caros ao PT, caros à classe dos economistas da Unicamp, da qual ele é oriundo. Falou que sabe que o BNDES não vai poder ter uma política como a que teve nos anos de Dilma Rousseff, de fornecer crédito subsidiado, como fez, às custas do Tesouro. Ele sabe que não tem, ele disse, até usou o termo espaço fiscal, que não há espaço fiscal para uma política dessa natureza, e disse que o fomento ao crédito nessa nova etapa vai ter de contar com parceria com a iniciativa privada, com os bancos e também com organismos internacionais de crédito, de financiamento de políticas como as políticas voltadas para a Amazônia. Então fez um discurso atualizado, um discurso diferente daquele Mercadante do passado. E aí os nomes que ele apresentou são uma mescla, né, de nomes do PT, tradicionais, históricos do PT, como a ex-ministra Tereza Campelo e o ex-ministro Nelson Barbosa. Esse segundo, principalmente, um nome que também causava uma certa urticária no mercado por ter sido ministro da Dilma num momento mais tenso, de maior crise do governo dela. Mas também trouxe nomes novos aí, né? Nomes que são oriundos de bancos, de corretoras, enfim, do sistema financeiro em si. Então, o que ele quis dizer é, olha, não tem por que ter medo, porque essas pessoas sabem a linguagem que o mercado fala e estão aceitando vir para o BNDES. O João Camargo, que é alguém que já foi identificado no passado como bolsonarista, fez um discurso enaltecendo a fala do Mercadante, dizendo que está 100%, a Faria Lima está 100% pacificada, que não tem mais nenhuma questão com a nomeação do Haddad e nem do Mercadante. Achei até efusivo demais e cedo demais, né? Não sei se essa é a tônica de todo mundo que estava lá. Estava lá Febraban, representantes de bancos, representantes de empresas, etc.,
mas o fato é que não houve aquela celeuma de outros encontros entre expoentes do mercado e novos integrantes da equipe econômica, como aquela vez em que o Haddad falou na própria Febraban que a bolsa veio abaixo, o mercado desmoronou, e na ocasião ele não falou nada demais. Então, esses humores são muito difíceis de ler, né? O que leva a uma queda na bolsa daquela expressividade, para o cara dizer que está 100% pacificado sem que nada tenha mudado e ninguém tenha assumido, é uma coisa meio misteriosa. Né? É uma coisa bem misteriosa. Nossa. Parece que é um humor de horóscopo. O cara acordou de manhã, o horóscopo dele estava favorável, então ele foi de bom humor. Porque efetivamente não tem nada que indique, a não ser, né, aprovou a PEC, o governo está conseguindo vitórias, acabou o orçamento secreto. Então tem aí um sentimento geral de colaboração e de que o governo vai contar com uma confiança na largada, né? Mas ontem estavam falando do absurdo da PEC, que a PEC é tal, mesmo que a PEC fosse necessária para quem quer que fosse. Mas estava, não, que a PEC isso é um absurdo tal. Era só esse tipo de comentário. No final das contas, estamos aí. Comida devia estar boa, eu acho. Mesmo champanhe. O champanhe estava bom, a comida estava boa e o pessoal estava mais bem-humorado. É isso. Acabei de interromper, mas acho que você concluiu essa parte aí do BNDES. Tem a questão de Marina Silva e Simone Tebet. Essa questão estava se caminhando para virar uma crise se o Lula, e aí tem que ser o Lula, não pode ser outra pessoa, não pegar para si esse tema e resolver arbitrar. Porque o PT, que já tinha vetado a Simone Tebet para o Ministério do Desenvolvimento Social, porque chamou para si o Bolsa Família, e acha que é ele que tem que comandar, também não quer a Marina Silva no meio ambiente. E aí a queimação das duas acabou entrando na mesma... as duas entraram na mesma frigideira, porque sondaram a Simone para assumir justamente o meio ambiente, que é a área da Marina. As duas não são amigas, nunca foram aliadas, têm trajetórias políticas distintas, mas se aproximaram na campanha, fizeram campanha juntas pelo Lula, chegaram a fazer viagens em que subiam juntas a palanques e de alguma maneira passaram a se respeitar e se aproximaram. E a Simone Tebet teve uma postura, a meu ver, raríssima num político, ainda mais num político sem mandato, como ela ficou, e muito corajosa, que foi dizer, olha, eu não vou querer a pasta da Marina, não tem sentido fazer isso para queimar nós duas. E por que é uma queimação das duas? Porque as duas são nomes que despontam como possibilidades para 2026. E aí a gente entra num campo muito perigoso, que é o PT que nem assumiu ainda, e que ainda não entendeu que ganhou por pouco, que ganhou graças a uma frente ampla e que vai ter uma oposição bolsonarista bastante feroz e como a gente já viu disposta a tudo, começar a queimar aliados antes mesmo de assumir, sendo que a próxima eleição demora 4 anos ainda para acontecer. É uma coisa sem sentido, é uma coisa que é um tiro no próprio pé, mas que está acontecendo, e acontecendo com o resgate de práticas bastante desprezíveis, porque voltar a dizer que a Marina é radical, as mesmas coisas que usaram para queimá-la em 2010, em 2014, sendo que ela teve um gesto de extremo desprendimento, que foi se esquecer de toda a campanha de desconstrução de imagem a que ela foi submetida pelo PT e se oferecer graciosamente para fazer campanha para o Lula e fazer uma campanha muito empenhada, inclusive com evangélicos, inclusive com setores nos quais o Lula não tinha trânsito, e ela foi a emissária para dar a ele esse trânsito. E aí, a fala de que ela é muito radical vem de vazamentos seletivos de coisas que rolaram durante a transição, quando ela apresentou um desenho do que ela achava que devia ser o Ministério do Meio Ambiente e toda a estrutura da política ambiental, e esse desenho se chocou com o desenho do PT, apresentado pela também ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Então tem aí claramente uma disputa por aposta, ainda colocaram a Simone Tebet como um bode expiatório no meio de uma área que não é a dela. Ela foi muito inteligente, intuitiva e coerente de dizer, olha, eu não tenho nada com isso, não vou pegar a área da Marina, e sair desse fogo de encontro no qual queriam colocá-la. E agora resta ao Lula dizer, ele quer deixar o PT queimar duas aliadas importantes, simbólicas,
na campanha, logo na largada, isso vai ajudar o governo dele? Isso é inteligente? Isso é ético? Isso é justo com pessoas que ajudaram a que ele vencesse a eleição? Então tem que ser ele. Ele não conversou com a Marina desde que eles voltaram do Egito. Então no Egito era ótimo, né? Você exibir a Marina Silva ao seu lado, porque ela é uma autoridade reconhecida no mundo todo, pelo que ela é e pelo que ela representa em termos de política ambiental. Mas depois do Egito, nem uma conversa sobre ministério, nem nada. Ela está na chuva e ainda tendo de ser confrontada com essas queimações, esses vazamentos em off. E eu acho isso muito indigno e muito injusto. Você usou uma palavra aí que é ética. O pessoal deve estar querendo encontrar o significado para tomar a decisão. Olha só, aliás, nesse campo aí também, e com a influência forte do PT, já teve a primeira baixa até mesmo antes, sem nem assumir, né? Flávio Dino teve que voltar um dia depois para dizer, não, o nome aqui não é esse não, esse que saiu fora, viu? É outro agora. Exatamente, Bocardi. Ele tinha anunciado o futuro diretor da Polícia Rodoviária Federal. E aí, as notícias de jornais, que também não surgem do nada, né? Alguém passou para queimar o cara, mostraram foto dele com o Deltan Dallagnol, o Edmar Camata, apoio dele à Lava Jato, apoiou a prisão do Lula, e aí o cara se queimou na largada, se inviabilizou, e o próprio Dino assumiu o desgaste de dizer que foi ele que deveria ter verificado melhor e indicou um outro nome. Ele tinha indicado um nome que era do Espírito Santo, um estado governado pelo seu partido, PSB. Provavelmente uma indicação política do governador Renato Casagrande. Agora, teve de rever esse nome. Mas você veja, né? Muda o governo e as práticas vão se perpetuando. Porque o que a direção da Polícia Rodoviária Federal tem de ter como pré-requisito para a pessoa assumir a sua direção o fato de apoiar ou não politicamente o governo de turno? Não deveria ser esse o requisito. Deveria ser um requisito de quem é tecnicamente mais indicado para ocupar um posto que tem de ser estritamente técnico. A Polícia Rodoviária Federal já foi desviada da sua função no governo Bolsonaro. Virou uma polícia política, praticamente, com atuações muito questionáveis, como as que a gente viu na eleição e no dia seguinte da eleição. A gente quer fazer o mesmo tipo de coisa com o sinal trocado. Então, também uma sinalização muito ruim essa. E não é nem a questão do governo atual, né? Tem essa questão de proximidade por ter apoiado o Lava Jato, o Deltan Dallagnol, o Sérgio Moro. Quer dizer que isso daí deveria, enfim, né, vai ser levado em consideração isso, né? Só porque foi lá atrás. E aí soa mesmo como um interesse aí, né, de disputa pelo cargo, de querer botar as iniciais no cargo. É muito. E aí prenuncia que todo esse passado vai ficar passando em revista e sendo revisitado, e que medidas vão ser tomadas em função disso. Tudo que o Lula disse que não faria, né, que é revanchismo, que é revisitar o passado e tal, fica no ar que a ideia é expurgar esse passado a qualquer preço, inclusive vetando qualquer pessoa que no passado tenha expressado uma opinião favorável à Lava Jato, né? Ainda que eventualmente tenha mudado de ideia, porque eu vi muitas pessoas que fizeram isso, claro. Apoiaram a Lava Jato e depois disseram que ela cometeu excessos, cometeu erros, etc. Mas aparentemente seu passado lhe condena eternamente, o crivo. O André Lara Rezende foi chamado para o planejamento. Tem essa informação de que ele foi chamado, o Ministério do Planejamento que vai perder a área de gestão, então a gente vai ter um Ministério de Gestão, que é praticamente um RH do governo, e cuja única razão para você fazer uma divisão dessa é ter um ministério a mais para contemplar uma pessoa a mais, porque não tem sentido ter um ministério só para isso, mas haverá. E aí o André Lara Rezende, chamado para o planejamento, vamos ver como ele vai responder. É alguém que já foi um economista liberal no passado e hoje em dia nem gosta mais de ter essa alcunha. Fez várias críticas ao receituário liberal que ele professou no passado. Acha que a economia ortodoxa, tal como preceituada, tira
os investimentos em bem-estar social da equação e que isso não faz mais sentido no mundo de hoje. Então, hoje em dia, o discurso econômico do André Lara está muito próximo desses desenvolvimentistas mais ligados à esquerda, então não seria um arranjo tão inusitado ter o André Lara Rezende no planejamento, sendo o Fernando Haddad o ministro da Fazenda. Hoje, o pensamento econômico deles se encontra em algum lugar ali no meio da crítica à política liberal clássica. E a música qual é? Bom, hoje foi o amigo secreto ali dos parlamentares, dos ministros do Supremo, um tirou o outro, todo mundo saiu com seu presente antecipado. Então a gente já antecipa a música de Natal por aqui também, Bocardi. E não foi lembrancinha não, viu? Foi aumento... A exigência do amigo secreto deles era coisa alta, viu? Nossa Senhora, esse aumento todo aí. Vai lá, minha gente, pega na janela do Congresso, na janela do STF, na janela do juiz, na janela, todo quanto é janela aí, vai lá que tem um presente lá, um contra-cheque mais gordinho pro ano que vem. Valeu, viva a voz. Vera Magalhães, boa noite. Até amanhã, Bocardi. Tchau, tchau.